Chegou o momento de falarmos acerca dos 144 mil selados. Quem é esse povo? Porque o Senhor ele trata assim como 144 mil e usa o número de 12 mil de cada tribo? Vai ficar claro para você quem faz parte desse povo, mas eu preciso que você acompanhe o vídeo até o final, para que não haja dúvida e você possa crescer muito em conhecimento. Bom, vamos ler o primeiro texto, está em Apocalipse 7, no verso 3, que fala assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Zacá 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Ou seja, a gente vê um contexto aqui da palavra do Senhor falando acerca de cada um dos filhos de Jacó, de Israel, que fazem parte das 12 tribos da onde então se originou o povo de Israel. E aqui está falando que é 12 mil de cada tribo. Para nós compreendermos isso, quem são esses 12 mil, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, para o período de Jacó. Quando Jacó então tem os seus 12 filhos, eles vão passar por um momento de grande seca no mundo, de falta de alimentos. Eles vão para o Egito, onde José, um dos seus filhos, está lá. E aí acontece então o período do exílio no Egito, onde eles ficam escravos durante 400 anos. Depois disso, então Deus levanta Moisés a fim de resgatar o seu povo. E aí eles começam então a se submeter às leis e às ordenanças de Deus dada por Moisés. Então temos ali a construção do tabernáculo e, pulando no tempo, chegamos até Salomão, que acontece um momento histórico muito importante, que é a divisão do reino. Porque vamos compreender agora aqui quem são esses 12 mil de cada tribo. Então, por conta do pecado de Salomão, por ele desobedecer à voz do Senhor, ele toma mulheres de outras raças, de outros povos da redondeza, e traz para dentro do Império de Israel uma grande prostituição, uma grande idolatria e um desvio das normas e ordenanças de Deus. Então ali ele começa a cobrar altos impostos para manter Israel sendo uma potência, né? E o povo, depois que Salomão morre, o assumo ali do seu filho, Roboão, continuando com esses altos impostos, o povo se rebeldia, o povo não aceita e divide o reino em dois, norte e sul. 10 tribos, 10 desses filhos ficam no norte, fica 2 filhos no sul, Benjamim e Judá, e alguns levitas. E aí a gente tem, depois disso, 2 exílios, o exílio dos 10 tribos do norte para a Síria, e depois a gente tem o exílio da tribo do sul, Judá e Benjamim, que foi para a Babilônia. Aí entramos no período de Daniel. E aí o Senhor, nesse período, ele fala que manteria a aliança com as 2 tribos do sul, com Judá e Benjamim, por conta da promessa que havia dado Deus a Davi, pai de Salomão. Então Deus permanece com a aliança. Depois do exílio babilônico, eles voltam para Jerusalém e reconstrói. Temos o período de Neemias e Esdras na reconstrução do templo até o período de Cristo Jesus. Só que as 10 tribos, amados, que foram para o exílio assírio, nunca mais voltaram. Elas foram espalhadas por entre todos os povos, raças e nações e línguas. Apenas quem voltou foi as 2 tribos do exílio babilônico, que depois foi gerado, então, a partir dali, os judeus, né, que vêm das tribos do sul. Da tribo do norte, nós temos elas semeadas por entre todos os povos. Você precisa compreender um pouco das 2 casas de Israel, dessa divisão, e para compreender plenamente isso. Enfim, que se trata, amados, depois da profecia que Jesus ele resgataria de todas as nações as tribos do norte e também as do sul, e seria um único líder, um único cabeça entre gentios e judeus. Essas 10 tribos do norte, então elas ficaram com o nome de gentios por conta de ser espalhado por todos os povos, fizeram parte dos gentios, se misturaram com outros povos e fazem parte dos gentios. Os judeus
foi a continuação da aliança com a tribo do sul que o Senhor teve até a manifestação de Cristo Jesus, o Salvador. Então, o que aconteceu, amados, aqui? O que a gente compreende claramente? Quando Jesus ele se levanta, ele não faz acepção. Ele resgata gentios, as tribos do norte, que Deus cortou a aliança, as 10 tribos que foram semeadas por entre as nações, e os do sul, os judeus, que também, por meio da fé em Cristo Jesus, fazem parte da nova Israel de Deus e fazem parte da Igreja de Cristo. Resumindo aqui, os 144 mil fazem parte da plenitude da Igreja, de todos aqueles que creram em Cristo Jesus, de todas as filiações desses 12 tribos, por entre todo o mundo, aonde é resgatado por Cristo Jesus. Eu peço que você venha comigo para Apocalipse 14. Ela vai falar algumas características desses 144 mil e nós vamos ver que elas são primícias, ok? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Bom, irmãos, olha só, características desse povo. Esse povo, eles não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui não tem a ver com a parte sexual, mas tem a ver com a idolatria, se prostituir com a Babilônia. E eles são castos, eles realmente são fiéis ao Cordeiro. São eles os seguidores do Cordeiro por onde o Cordeiro vai. A gente sabe que o seguidor do Cordeiro, por onde quer que ele vá, é a igreja. São os que foram remidos dentre os homens. Quem foi remido dentre os homens? A igreja. São primícias para Deus e para o Cordeiro. Quem é primícia para Deus é Cristo Jesus e nós somos primícias de Cristo. É o que nós vamos ver agora. Nós vamos para Romanos capítulo 8, 23 e compreendermos. Romanos 8, 23 vai se tratar, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a ressurreição. Ou seja, o que Paulo está falando aos romanos? Que nós somos as primícias do Espírito, primícias de Cristo Jesus. Nós podemos também ver aqui em Romanos 11, 16, acerca das escrituras das primícias, que fala: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, as primícias da massa, está falando sobre a igreja de Cristo, que se ela estiver enraizada em Cristo Jesus, a totalidade da igreja também será primícia. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, Cristo é a primícia de Deus. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nós, consequentemente, somos primícias de Cristo, porque depois de Cristo, quem ressuscita pelo mesmo Espírito, segundo a promessa do Senhor, é nós. Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ou seja, a promessa é que nós também somos primícias de Cristo. Na vinda dele, nós seremos ressuscitados dentre os mortos com o corpo glorificado. Agora eu quero que você vá comigo para Tiago 1, no verso 18. Tá? Vai falar o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, nós somos primícias das criaturas. Nós somos primícias também de Deus. Bom, amados, ficou claro para você que nós somos primícias do Cordeiro? E o texto de Apocalipse, ele fala que nós somos as primícias
do Cordeiro. A característica aqui também, amados, que nós fomos remidos dentre os homens. Quem foi remido, a gente sabe que foi a Igreja de Cristo Jesus. Amados, os seguidores de Cristo, por onde Ele quer que Ele vá, é a igreja. O Senhor escolheu a igreja para ser o grande, a noiva, o relacionamento perfeito da criação é a igreja com Cristo, para que ela volte ao ambiente de glória com o Pai. Então a gente vê o que, amados? Essas 12.000 de cada tribo faz referência aos 12 filhos de Jacó, Israel, que foram semeados, 10 tribos foram semeadas por entre todas as nações. Cresceram, multiplicaram-se, e a promessa de Oséias capítulo 1 é que um homem haveria de ser o cabeça entre judeus e gentios. A gente sabe que é Cristo Jesus. E ele remeria e guiaria este povo. Não existiria mais acepção entre judeus e gentios. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Os 144.000 é a plenitude da igreja. É a plenitude, é a primícia do Cordeiro. São as primícias do Cordeiro. Ok? Para finalizar, eu quero lembrar vocês que o número 12 ele é muito citado na Palavra de Deus. Não é apenas aqui, mas em diversas formas. A gente tem os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. A gente tem 12 fontes de água viva, 12 colunas, 12 pedras, 12 príncipes, 12 bois. A gente tem os utensílios do templo, 12 pratos de prata, 12 bacias de ouro, 12 recipientes de ouro, 12 novilhos, 12 cordeiros, 12 bodes. A gente também tem 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã. A gente tem 12 intendentes de Salomão, 12 bois, 12 côvados no templo, 12 apóstolos, 12 anos que Jesus se apresentou ao templo, 12 anos tinha a filha que estava para morrer quando o Senhor a curou, 12 anos existia que a mulher sofria de hemorragia até encontrar Cristo, 12 cestos de pães, 12 horas do dia o Senhor cita, 12 estrelas da mulher de Apocalipse. Então a gente vê que o número 12 ele significa a plenitude de tudo que o Senhor tem feito. Então, amados, que fique claro para você que os 144.000 fazem parte das primícias do Cordeiro, que é a Igreja de Cristo Jesus. Não haja dúvida sobre isso. Fuja de falações, fuja da mentira. Creia na palavra, leia os profetas e você vai crescer em graça e conhecimento. Fique com Deus.